Está gravando? Sim, está gravando. Então, a partir de agora, nosso evento começa e vamos partir para o próximo slide aqui. Passo a palavra, então, aí para a digna mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, professora Janaína. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer recebê-los nesse nosso encontro virtual que vem crescendo. Hoje nós tivemos 109 inscritos, o que é muito gratificante porque é sinal que vocês estão gostando e isso é o mais importante para a gente, né? Porque, como eu costumo dizer, só faz sentido a gente fazer essa atividade se vocês estiverem aqui com a gente. Então, vamos dar sequência. Esta é uma atividade exclusiva para membros da AMORC GLP e será gravada para os arquivos da Grande Loja. O encontro virtual é uma atividade especial preparada para a loja para o período de isolamento social faça a sua parte ajudando na prevenção, com máscaras e mantendo o distanciamento social. Esta atividade está em conformidade com as instruções da GLP, com temas previamente aprovados por nossa monitora regional. Todos os textos apresentados são excertos da publicação O Rosa Cruz ou de outra revista oficial, sempre com aprovação prévia. Lembramos a todos os presentes de que os conceitos emitidos pelo orador são de sua inteira responsabilidade, podendo somente ser da ordem quando assim forem afirmados. Pedimos a gentileza de não gravar ou fotografar nenhuma parte desta apresentação. Vou passar a palavra agora ao nosso orador, que estará apresentando o tema. Antes de iniciar aqui, vocês todos estão ouvindo bem? Faz um sinalzinho, tem o chatzinho aí também. Tá bom? Ok. Ficou cortando? Deu uma picotada, agora eu não sei se foi só aqui, qualquer coisa dá uma cena aí com a mão. Ou me chama que aí a gente vê. Tá ótimo. Então, o nosso tema de hoje será Helena Blavatsky e os mestres. Passo a palavra agora ao nosso orador, nosso mestre auxiliar, Márcio Gonçalves. Okay, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, tá? Para a gente da loja Rosa Cruz Guarulhos é uma honra, né, poder fazer esse trabalho e compartilhar de forma tão ampla como tem sido. Tá? Então, agradecemos a todos aí, em especial pela presença. Todo encontro virtual, a gente seleciona aí uma revista, né, um tema, né, um artigo de uma revista ou Rosa Cruz, né, para fazer a leitura e depois a gente faz aí um fórum, onde a gente tem aí a chance de conversar, debater, enriquecer um pouco mais aí o conteúdo desse artigo. Tá? Para hoje, eu achei pertinente, aí eu adoro os textos escritos pelo Harvey Spencer Lewis, tá? E hoje esse texto ele é uma tradução feita pela Soror Cecília Ertal, né? De um artigo que foi publicado na revista The Mystic Triangle, numa edição de maio de 1929. Então, é um texto bem antigo.
Então, alguns termos, algumas coisas podem fazer referência a alguma coisa que talvez não seja novo, como, por exemplo, descobrimos aqui a cidade de Basel, né, que é a Basileia, mas o texto ele é muito profundo. Então, vamos ao texto. Helena Blavatsky e os mestres. Palavras de reconhecimento e esclarecimento por Harvey Spencer Lewis. Em viagem pela Europa e Egito, nesses últimos meses, tive a oportunidade de entrar em contato com muitas pessoas ainda vivas que estiveram intimamente ligadas a Madame Blavatsky durante os anos de seu grandioso trabalho, de visitar muitos dos locais que deveriam se tornar santuários para seus seguidores e de ver muitos documentos e artigos raros contendo detalhes íntimos da vida daquela mística. É muito natural que todo o estudante de misticismo se torne um admirador do grande trabalho realizado por Madame Blavatsky. Mas, por razão compreensível a todo estudante, tenho o mais profundo sentimento de simpatia pelas tristezas e sofrimentos que essa mulher teve de suportar para realizar a missão que o cósmico lhe decretou. À medida que os anos se passam, muitas vezes me pergunto, quando medito sobre os esforços que empreendeu e o que realizou, se aquelas pessoas que conhecem o seu trabalho percebem o sacrifício que ela fez e com que dificuldade trabalhou na tentativa de cumprir a missão que lhe foi destinada. Parece que poucos percebem que nenhum líder de movimento de vanguarda, e certamente nenhum avatar ou portador da chama de uma grande luz, escolhe de livre e espontânea vontade uma carreira como essa, como se fosse uma questão de vontade pessoal. Essas pessoas nascem para ocupar a posição que acabam tendo e o seu trabalho de vida lhes é moldado desde o nascimento e desde o momento em que ficam conscientes de sua existência, até o último suspiro. Elas se debatem entre as tentações do mundo e o impulso que vem do cósmico. Todas as que conheci pensaram num determinado momento em abandonar a missão e se esconder na privacidade, no contentamento e no descanso de uma vida tranquila, longe dos problemas do mundo e dos esforços para fazer os outros progredirem. Indiscutivelmente, Madame Blavatsky tinha uma alma maravilhosa e seu coração era tão grande, tão bom e amável quanto o das grandes mulheres que a história conheceu. Se havia uma parte de sua personalidade que de vez em quando parecia rude ou grosseira, estreita ou ignorante para o grau de refinamento encontrada em sua natureza interior, isso se devia, sem dúvida, à herança resultante das qualidades humanas de duas linhas de descendência, russa e alemã, que contribuíram para a sua natureza complexa. Certamente, apesar de termos o privilégio de analisar suas características internas e externas, e nos permitimos o privilégio de discorrer sobre elas e suas diferenças, não temos o direito de julgar a razão da existência de uma natureza tão complexa em um ser, e nem temos o direito de perguntar por qual instrumento foi escolhido pelos grandes mestres para realizar a missão maravilhosa que ela realizou. Meu coração dói por ela quando penso na injustiça que teve de enfrentar nas mãos daqueles que não eram dignos de partilhar o conhecimento que ela tinha.
Estavam despreparados e não eram qualificados para compreender uma migalha dos seus ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, posso regozijar-me com o fato de que, enquanto o homem existir e continuar a evoluir, e a ocupar um espaço moral nesta terra ou no plano espiritual, haverá aqueles que vão prestar homenagem ao grande trabalho e à grande contribuição para a evolução humana conquistados por essa notável mulher. O registro indelével vai permanecer como um monumento à sua memória e, ao mesmo tempo, como um testemunho vivo do bom discernimento, do bom julgamento e da profunda compreensão dos mestres que a escolheram e que tiveram ao seu lado em tudo que ela fez. Quando, ao fazermos uma turnê pela Europa, passamos vários dias na pequena e velha cidade de Basel, na Suíça, ou Basileia, fomos colocados diante de detalhes verdadeiramente íntimos de um período da vida de Madame Blavatsky. Foi ali que os Rosa Cruzes simultaneamente tiveram a primeira forma de universidade metafísica conhecida no mundo. E foi nessa universidade que Paracelso foi morar e estudar. Foi nessa instituição que ele se formou e mais tarde definiu alguns dos princípios e ideias Rosacruzes e começou sua grande carreira e grande missão na vida, debaixo de muitas críticas e sofrimento pessoal. Foi ali que ele escreveu muitos de seus manuscritos que foram preservados por centenas de anos na biblioteca da Universidade Rosa Cruz que ele frequentou. Foi em Basel que Franz Hartmann se filiou à ordem para poder estudar as anotações de Paracelso e de outros Rosa Cruzes e se familiarizar com os documentos secretos. E foi na época em que ele era estudante nesta pequena cidade que Madame Blavatsky chegou com a intenção de escrever parte de seus grandes livros, escondida do mundo profano. Quando se acreditava que ela estava na Índia e em outras partes da Europa. Ela também teve acesso aos manuscritos de Paracelso e de alguns outros mestres Rosacruzes. E foi ali que Franz Hartmann se tornou seu companheiro pessoal e médico particular, criando uma amizade e uma parceria de trabalho que mantiveram até o final de suas vidas. Nessa cidadezinha antiga, nós tivemos a oportunidade de ver não apenas a velha Universidade Rosa Cruz e o velho edifício ocupado pela secretaria do grupo naquela parte do mundo, mas também muitos dos símbolos Rosacruzes pintados em cores nas paredes de determinados edifícios. Símbolos esses que ainda estão admiravelmente brilhantes e intensamente interessantes. Muitos desses símbolos e desenhos apareceram no livro compilado por Franz Hartmann, intitulado Os Símbolos Secretos, os Símbolos Rosacruzes, e foram imediatamente reconhecidos pelos membros do nosso grupo que tinham visto aquele livro. Escolhemos para ficar o hotel mais antigo do mundo. Foi construído no século XIII e apenas ligeiramente reformado uma ou duas vezes desde aquela época. E foi aqui que Madame Blavatsky, em seus atraentes salões de madeira, entalhada à mão em desenho antigo, recebia visita dos 3 ou 4 servidores de sua organização, na Europa e na América,
que tinham autorização para conhecer seu real paradeiro nestes anos tão importantes. Que cidade maravilhosa para descanso, paz e inspiração. Com que facilidade nos foi possível visualizar aquela velha e querida alma, isolada no andar superior de um dos prédios antigos, com duas janelas grandes voltadas para o norte, propiciando-lhe luz durante as longas horas que ela passava estudando e escrevendo, com a proteção e isolamento que necessitava. Podemos perceber como era doce e belo aquele isolamento do mundo. E mesmo assim, duvidamos que qualquer de seus críticos teria feito o sacrifício que ela fez, se afastando de todos os prazeres mundanos de que poderia ter desfrutado se tivesse aceitado apenas algum dos milhares de benefícios que lhe foram oferecidos. Foi na velha Basel que Madame Blavatsky teve muitos contatos próximos com os mestres Kuthumi e Boria. Eu tive o prazer de ler algumas das cartas e comunicações pessoais escritas a ela por esses dois mestres. Que orientação e instruções maravilhosas ela recebeu deles. E, ao mesmo tempo, que correções e censuras desestimulantes. Pela bondade do seu coração, ela evidentemente buscou sempre dar tudo de si e fazer o melhor possível. É claro que, pelo que se percebe em muitas das cartas, se lhe tivessem permitido fazer as coisas do seu jeito, ela teria espalhado o grande conhecimento livremente e tempestuosamente a todos os que achassem que o desejavam. Mas sofreu restrições e foi forçada a aceitar as leis superiores e a obedecer às palavras dos dois grandes mestres. Se tivesse seguido seus próprios impulsos, ela teria evitado grande parte da tristeza e dos sofrimentos de sua vida, mas teria falhado até certo ponto em sua missão. Vi cartas dos mestres para ela, que mostram claramente que a maior parte da grande condenação do seu trabalho adveio de ela ter se rendido aos desejos e vontades de seus principais seguidores. Nisso, eu vejo uma analogia, uma grande semelhança com o caso daquele outro líder e servidor famoso dos mestres, Cagliostro. Durante toda a vida, como é revelado nos artigos, documentos e registros que foram encontrados recentemente e que refutam as histórias falsas que as enciclopédias, de um modo geral, ensinam sobre ele, se debateu entre a obediência aos mestres que o instruíam e o desejo misericordioso humano de agradar e de fazer feliz aqueles que eram seus principais parceiros. No caso de Madame Blavatsky e Cagliostro, havia aqueles, como muitos atualmente, que insistiam que a verdade dos grandes ensinamentos da mente cósmica fosse reduzida imediata e permanentemente à manifestação material. O grande trabalho de Cagliostro pela Ordem Rosa Cruz e sob a direção dos mestres foi realizado num período da história em que a crença na possibilidade do retorno espiritual estava apenas começando a conquistar o pensamento e a compreensão espiritual de algumas almas, de algumas mentes progressistas. Exigiam que ele apresentasse fenômenos e lhes mostrassem um espírito vivo numa sala escura.
de preferência para ouvir as palavras douradas do conhecimento, que consistia da mensagem que ele lhes trazia dos mestres. E cada vez que se rendia por alguns momentos e dava uma demonstração dos poderes que eram seus, e que para o bem de todos deveriam ser usados apenas de forma privativa e não vista, ele atraía para si críticas, zombaria, dúvida e condições dolorosas, que tornavam sua vida e seu trabalho mais difíceis. No caso de Madame Blavatsky, sua missão começou logo após o grande renascimento das demonstrações espiritualistas na América. E ela foi chamada para reproduzir alguns dos fenômenos ou sair do seu caminho para ter um instrumento para realizar seu trabalho em terras distantes. Talvez o mais difícil de todos os problemas que ela teve de enfrentar foi a exigência constante da parte de seus seguidores que ela fizesse manifestar nos seus sentidos materiais, descrentes e indignos, a existência dos dois grandes mestres, Kuthumi e Moria. Alguns de seus parceiros se tornaram tão insistentes em relação a que esses mestres deveriam se comunicar com eles da mesma forma que se comunicavam com ela, e se tornaram tão visíveis e tocáveis aos seus sentidos refinados, assim como as faculdades espirituais altamente desenvolvidas dela, que, quando ela concordou ou tentou transferir o contato dela para os descrentes, a demonstração não foi perfeita. O contato não foi sublime. Os resultados não foram satisfatórios e os críticos tiveram motivo para incomodar e atrapalhar ainda mais o seu trabalho. Ainda hoje, encontramos aqueles que não aceitam as palavras de Jesus, nem as palavras sublimes e inspiradoras de Deus, a menos que venham acompanhadas de demonstrações materiais rudes de natureza totalmente inútil. O homem parece relutar em aceitar Deus, a menos que primeiro Deus se revele a ele como homem. O homem parece hesitar em acreditar que a verdade é certa, até que a verdade se reduza a uma régua tangível pela qual o homem possa medir seus passos no mundo material e ver benefícios materiais proporcionados por isso. A sabedoria da alma parece não ter valor para aqueles que não conseguem plantá-la em termos que se aplicam primeiro ao corpo físico. Tais pessoas não percebem, é claro, que a própria dúvida que elas trazem na mente e o próprio ceticismo que os força a exigir tais demonstrações e manifestações fecham as portas a qualquer percepção dos princípios envolvidos. Na verdade, até que nos tornemos como crianças e tivermos a fé de uma criança, a compreensão espiritual será impossível. Mesmo uma apreensão humana da grande sabedoria oferecida pelos mestres será impossível. Mas existem aqueles que parecem perceber que depois que a alma compreendeu a mente mortal, apreendeu aquilo que não consegue compreender. E todo o ser do homem é infundido com fé e confiança na integridade da lei espiritual. Então as pessoas vão trazer suas próprias manifestações de dentro de si com mais convicção de sua realidade e demonstrações mais perfeitas de sua integridade do que através de quaisquer manifestações materiais de natureza física. Pessoas assim, sem dúvida, trazem de encarnações passadas um estágio ou um grau de desenvolvimento
que é resultado de terem passado pela fase da dúvida e ceticismo sem terem perdido a fé na derradeira revelação. E por isso, devemos considerar que aqueles que exigem um truque das mãos de um professor, como se exigissem um truque de um mágico, antes de acreditarem ou mesmo pararem para pensar na verdade da lei, devem ser encarados como aqueles que ainda não estão prontos para a chegada da luz maior. No que diz respeito a Madame Blavatsky e Cagliostro, não devemos condená-los à escuridão eterna. Devemos ser tolerantes e bons e tentar levá-los pela mão até aquele ponto de evolução em que, em vez de procurar demonstrações realizadas pelos outros, eles testemunhem no silêncio da meditação uma manifestação da sua própria produção. Mas também não devemos ceder a seus desejos e sermos tentados a produzir tais fenômenos por serem convincentes à mente exterior e considerados profanos pela mente interior. Sabemos que Madame Blavatsky está se preparando para voltar, e sabemos que existem aqueles ainda jovens no caminho, e jovens em anos, que vão viver para encontrar e conhecer esta grande alma. E talvez ficar sob sua orientação e instrução antes do fim de sua encarnação presente. Mas esperamos que, quando Madame Blavatsky estiver entre nós novamente, o mundo esteja bem mais preparado e mais pronto para os ensinamentos mais elevados que ela propiciará sobre o novo regime e no novo ciclo. Numa das cartas famosas dos grandes mestres, endereçada a um companheiro de Madame Blavatsky, que constantemente exigia demonstrações e manifestações, nos deparamos com o grande mestre Moria, repreendendo esse cético nas seguintes palavras. Aspas. Sim, e atualmente estamos no meio de um povo conflituoso, de um povo obstinado e ignorante. Podemos exigir a verdade e, no entanto, não sabermos como encontrá-la, pois cada um a busca apenas para seu próprio benefício e gratificação particulares, sem pensar nem um pouco nos outros. Fecha aspas. Em outra carta, o mestre Moria repreendeu o mesmo homem por causa dos seus desejos de demonstração, com as seguintes palavras. Aspas. Também tente romper essa ilusão contra a qual os estudantes de ocultismo, pelo mundo todo, sempre foram advertidos pelos seus professores, o desejo ardente pelos fenômenos. Como a sede pela bebida e pelo ópio, ela cresce de forma gratificante. Se você não consegue ser feliz sem os fenômenos, nunca vai aprender nossa filosofia. Se você quiser pensamento filosófico saudável e consegue se satisfazer com isso, vamos nos corresponder. Vou lhe contar uma verdade profunda, dizendo que se você não escolher nada mais do que a sabedoria, todas as outras coisas vão lhe ser dadas por acréscimo, quando chegar a hora. Força alguma é apresentada às nossas verdades metafísicas pelo fato de nossas cartas saírem do espaço e aterrissarem sobre o seu travesseiro. Se nossa filosofia estiver errada, não é um milagre que vai corrigi-la. Põe essa convicção na consciência e vamos conversar como homens sensíveis. Por que deveríamos brincar de caixa de surpresa? Fecha aspas. Não é verdade que a multidão exigiu um sinal de Jesus?
E não é verdade que todo grande professor que tentou ajudar os homens a desenvolverem suas próprias faculdades foi solicitado a realizar milagres para que o homem, em sua preguiça e na sua dúvida, pudesse descansar e dormir? E deixar que os outros fizessem por ele o que deveria fazer sozinho? Os Rosa-Cruzes sempre acreditaram no fato de um grande mestre poder realizar algo parecido com um milagre. Não seria prova alguma de que seus discípulos ou seus seguidores conseguissem alguma vez realizar o mesmo feito. E os Rosa-Cruzes mantêm a convicção que o maior bem do homem para si mesmo não pode advir de sua dependência de milagres realizados por outros, mas através de milagres que ele realiza por si mesmo em sua própria vida. Portanto, os Rosa-Cruzes defendem que a instrução aos outros é muito maior e contribui muito mais para o benefício do homem do que as manifestações para satisfazer os seus sentidos. Aprenda para conseguir por si mesmo o que deseja, e você vai se tornar o maior mestre para si mesmo. Dependa ou coloque sua fé cega nos poderes de outra pessoa, e você vai se tornar um escravo em vez de um mestre. Milhares de pessoas estão associadas atualmente a movimentos que trazem gratificação aos seus desejos por fenômenos e que os deixam sem instrução, sem orientação e sem preparo para atender às emergências ou superar os obstáculos comuns. A vida de Madame Blavatsky foi um sacrifício de vida para ensinar os outros e inspirá-los a despertar o mestre que tem dentro de si. E com isso, se tornarem operadores de milagres em suas próprias vidas. Ela foi uma das grandes avatares na paz e talvez a maior de todas as mulheres que foram usadas pelo cósmico e pelos mestres como canal ou instrumento. Mas não é por ter sido mulher que lhe prestamos homenagem, mas a grande alma que continua em contato íntimo com aqueles que estão levando adiante o grande trabalho dos mestres no trabalho Rosa Cruz. Pois as almas não têm sexo e o espírito não tem as limitações da carne. Madame Blavatsky é uma de nós e permanece conosco, amada e reverenciada, e esperada por aqueles que sempre a conheceram e ainda a amam. Isso encerra o nosso texto. Gostaria apenas de fazer uma breve pausa para a reflexão, então vou abrir o canal para o Mário para que ele possa nos ajudar com a pesquisa complementar. Seu canal está aberto, Mário. Tem algumas coisas que são importantes para falar sobre esse texto. Uma delas, o Flávio me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, que é, em determinada altura, isso vai passar batido se a gente não tiver uma atenção, um detalhismo maior. Por isso que eu queria chamar a atenção exatamente para esse detalhe, que é um trecho da leitura, né, que fala de um tema que é caro aos místicos, que é o livre-arbítrio, né? Porque o trecho é logo no início da leitura, que diz assim, na página inicial, abaixo do título,
que diz assim: à medida que os anos passam, muitas vezes me pergunto, quando medito sobre os esforços que empreendeu e que realizou, se aquelas pessoas, os iniciados, né, que são importantes, que conhecem seu trabalho, percebem o sacrifício que ela fez e com a Madame Blavatsky e com que dificuldade trabalhou na tentativa de cumprir a missão que lhe foi destinada. Parece que poucos percebem que nenhum líder, veja bem, nenhum líder de movimento de vanguarda e certamente nenhum avatar ou portador da chama de uma grande luz escolhe de livre e espontânea vontade uma carreira como essa. Ou seja, aqui é colocado que é uma situação determinada. A pessoa vem com aquela missão e precisa cumpri-la. Como se fosse, aí ele continua, como se fosse uma questão de vontade pessoal. Não é. Essas pessoas nascem para ocupar a posição que acabam tendo e seu trabalho de vida lhes é moldado desde o nascimento. Ou seja, não tem livre-arbítrio. A pessoa que entra na vida com uma missão tão importante como o próprio Spencer Lewis, e Blavatsky, e Cagliostro, e Paracelso, eles têm quase que uma obrigação de fazer esse tipo de trabalho. Não é uma coisa que eles possam escolher. E mais para frente ele vai, inclusive, fazer considerações, Flávio me chamou a atenção para isso, sobre o fato de que até o último suspiro, ele usa essa frase, o último suspiro, essa pessoa vai viver em conflito, querendo fugir daquela responsabilidade, enquanto tem que cumprir aquela responsabilidade. Quer dizer, por ser humana, por ter carne, por ser frágil, ela vai sentir necessidade de viver. E não vai poder porque tem um compromisso com algum tipo de missão. Não é? Esse é o caso de Blavatsky, foi o caso de Cagliostro, foi o caso, inclusive, de Spencer Lewis, né? Na nossa história. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, o trabalho de Blavatsky é importante, porque, como vocês são Rosacruzes, sabem que o hierofante, o responsável sagrado pela nossa ordem, a Amorque, é Kuthumi, ou KH, como é chamado por alguns. Kuthumi era mestre pessoal de Blavatsky, que foi quem deu a conhecer esse mestre ao público através das narrativas que estão na Doutrina Secreta e em outros textos. Tanto Kuthumi, quanto El Moria, que é o outro mestre que a orienta, quanto o Conde de Saint-Germain, que é conhecido de muitos aí, são os três mestres que participam da orientação a Blavatsky para ela redigir seus textos esotéricos, principalmente a Doutrina Secreta, que é publicada em 1888. Ela acaba e publica em 1888 e morre em 1891, 3 anos depois, Blavatsky. Quer dizer, praticamente ela passou a vida dedicada a esse último projeto e, quando ele terminou, a missão dela praticamente havia terminado. Aliás, eu queria fazer um relato de um episódio que é marcante, que não é relatado no artigo, da vida pessoal dela, de que, em determinada altura da redação do Doutrina Secreta, ela ficou muito doente. Ela estava à beira da morte, inclusive a ponto de os amigos já se reunirem na sala do lado do seu quarto para decidir o que ia fazer com o corpo, porque era uma questão de horas ela falecer. E, para surpresa de todos, no dia seguinte ela acordou normal, bem disposta, e aí todos ficaram surpresos, porque já havia sido desenganada e tal, e perguntaram como ela tinha se recuperado. E ela comenta: meu mestre esteve aqui no meu quarto, me perguntou o que eu queria fazer, e eu tinha 2 opções: ou eu iria para a glória eterna, ou eu ficaria mais um tempo na Terra para terminar a minha missão. Eu escolhi a segunda hipótese e assim fiquei boa. Quer dizer, para vocês verem a seriedade do trabalho dela. É claro que isso não foi testemunhado, mas assim, o fato de ela ter estado muito doente e ter se recuperado de maneira indiscutível e de maneira desconhecida, isso é relatado historicamente por aqueles que são membros da Sociedade Teosófica, que é a escola que Blavatsky fundou junto com o coronel Olcott. Todos podem encontrar a história da Sociedade Teosófica na internet, com detalhes, inclusive assistir palestras lá via computador, porque, como nós, Rosa Cruz, estamos fazendo aqui, os teósofos também estão fazendo. Estão fazendo lives toda noite, falando sobre assuntos mais variados. Quem tiver curiosidade pode assistir tanto lives da Loja São Paulo, da Teosofia, quanto lives da Loja Brasília. E, finalmente, no comentário que eu queria fazer, nós reunimos 7 itens que eu acho importante citar do trabalho de Blavatsky para quem tiver
curiosidade. O primeiro é que foi Blavatsky que trouxe a público a existência de uma fraternidade elevada de seres iluminados, chamada Grande Fraternidade Branca, afirmando ter sido ela mesma discípula de 3 membros dessa fraternidade, Saint-Germain, que é o Santo Irmão em francês, El Morya e Kuthumi, hierofante da Rosa Cruz, que não possui, essa escola não possui manifestação física, embora seus membros não sejam seres, ou não eram naquela época, seres incorpóreos, quer dizer, são pessoas físicas. Ela relata encontros pessoais com Kuthumi, vestido com roupas de equitação, conversando com ela e andando na frente dela, de um lado para o outro, enquanto falava. A segunda é a existência de vários planos dimensionais, isso é relatado na obra dela, na evolução das civilizações em diversos planetas. Blavatsky diz que a realidade não é uma só, que a realidade que nós conhecemos e que dividimos aqui é uma dimensão da realidade. Isso é uma afirmação dela nos textos da doutrina secreta. E que todos os mundos, inclusive o nosso, vive dentro de um sistema de dimensões. Nessa dimensão, a Terra é habitada, Marte não é, Vênus não é, Mercúrio não é, mas em outra dimensão pode ser que Marte tenha uma civilização e assim por diante. São afirmações não demonstradas que estão na doutrina secreta. A terceira coisa que é interessante lembrar é que Blavatsky afirma que esses planos dimensionais seriam em número de 7, e nós estaríamos no nível 4, que é um nível intermediário. 3 planos superiores até o nível 4, que volta a ascender com uma melhora da qualidade do grupo humano que está dentro desses planos. Então, há um movimento circular que desce e ascende, segundo ela, há gráficos cansativos na internet sobre isso, e que mostra a evolução através dessas 7 dimensões. A quarta afirmação bombástica que ela faz na doutrina secreta é que, ao longo da evolução dessa humanidade em que nós pertencemos, já existiram 5 raças diferentes. Quando eu falo raça, eu não estou falando negro, amarelo, não estou falando grupos humanos, que o quinto somos nós, cada um desses grupos com 7 subdivisões, que ela chama de sub-raças. Então, são 2 raças iniciais que não tinham corpo, eram raças, segundo ela, etéreas, e 3 raças com corpo físico. A terceira são os lemurianos, de Lemúria, a quarta foram os atlanteanos, de Atlântida, e a quinta somos nós, os arianos, que estamos aqui presentes, estando agora no período da 5ª sub-raça da 5ª raça, segundo a afirmação dela na doutrina secreta. O que mais? A noção, quinto item, a noção de que o universo é regido por uma hierarquia de seres que coordena trabalhos evolucionais, ponto a ponto, como um regente para a galáxia e outro para cada sistema solar, um para cada planeta e assim por diante. Ela tinha uma visão militar do universo, ou pelo menos os mestres passaram para ela, segundo ela, essa visão de que o universo é organizado e que tem mentores aqui e ali para cuidar das relações dessas humanidades que estão presentes. O 6º item que eu acho importante destacar é que, na doutrina secreta, ela defende a tese de que todas as tradições são linguagens diferentes para descrever os mesmos fenômenos. Apenas isso. E aí eu falo tradições mitológicas e tradições religiosas. Tá? Por exemplo, tem um trecho da doutrina secreta, no volume 1, na página 145, que diz o seguinte: isso tudo eu passei para vocês no chat. Quem quiser baixar, está no chat aqui da nossa live. Esse texto que eu estou falando. Os Devas, Pitris, Rishis, os Suras e Asuras, os Daityas e os Adityas, os Danavas e os Gandharvas, etc., todos têm seus sinônimos da nossa doutrina secreta, como também na Kabbalah e na angelologia dos hebreus. Mas é inútil dar os nomes antigos, porque redundaria apenas em confusão. Muitos desses nomes podem encontrar-se ainda agora, até mesmo na hierarquia cristã das potências celestiais e divinas. Todos aqueles tronos e dominações, virtudes e principados
querubins, serafins e demônios, habitantes diversos do mundo sideral, são as modernas cópias dos protótipos arcaicos. Isso está lá na doutrina secreta. Então, assim, para ela é tudo a mesma tradição, revelada para cada tradição de uma forma diferente, uma linguagem diferente. E, por último, eu queria lembrar que a semelhança dos conceitos que ela expõe é admirável. Se bem que nós recomendamos enfaticamente, eu quero frisar isso com muita atenção, que não tentem explicar uma doutrina por outra. Como, por exemplo, eu vejo muita gente querendo explicar a alquimia através da Kabbalah. Kabbalah é uma coisa, alquimia é outra. São doutrinas específicas. Isso só traz confusão e equívoco. Então, se você conhece a doutrina da Kabbalah, se você conhece o Rosacrucianismo, se você conhece a alquimia e depois nota semelhanças, ok. Mas tentar explicar uma pela outra é impossível. Elas são autônomas e cursaram caminhos diversos. Então, dito isso, eu queria lembrar para vocês um trecho da doutrina secreta, que também está lá no chat, dizendo assim: esse número colocado na fronteira do grande círculo, aspas, não passarás, chamado também de Anipacha, a corda dos anjos, entre aspas, a corda que separa o cosmos fenomenal do cosmos numênico e que não se acha dentro do limite da percepção da nossa consciência objetiva. O que é isso? Uma borda da realidade. A realidade é uma esfera e tem uma borda, uma muralha que não pode ser atravessada. A dimensão em que nós estamos é a dimensão em que nós vamos estar sempre. Daqui para o outro lado não dá para passar sem que você mude de manifestação. Então, o que eu quero falar sobre isso? A vida do místico, do esoterista, é ler sobre determinadas tradições diferentes. Quem já estudou martinismo e conhece o quadro universal das imensidades, sabe que São Martinez de Pasquali dividia a criação em várias esferas, a imensidade divina, a imensidade supraceleste, a imensidade celeste e lá embaixo, aonde nós vivemos. E essas imensidades, principalmente a imensidade celeste, é cercada por uma borda chamada eixo fogo central incriado, que é como se fosse uma corda em volta da realidade, exatamente como ela descreve na tradição hindu, a corda dos anjos. É a mesma coisa dita por Martinez de Pasquali. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: as tradições são iguais, as línguas são diferentes, os modelos são diferentes. Dani Pacha, corda dos anjos, a borda da imensidade celeste, que chama eixo fogo central incriado, quem já estudou martinismo, ou mesmo o rechimo, que é a parte da borda da criação. Quando você estuda a Kabbalah e estuda o pensamento de Isaac Luria, você tem uma expansão ali no meio, que é o Tzim Tzum, na criação de tudo que existe, e a borda desse Tzim Tzum chama rechimo. É a mesma coisa, é a borda de tudo. Um lugar onde ninguém passa, e a corda que ela chama de não passarás. É muito significativo isso. São tradições. Isso tudo está na doutrina secreta. Se vocês tiverem curiosidade para ler, é um texto difícil, longo, um pouco cansativo, mas com paciência chega lá. É importante deixar claro o seguinte: o trabalho de Blavatsky é tão importante para o esoterismo que não há possibilidade do Rosa Cruz, do estudante Rosa Cruz, avançar no seu conhecimento esotérico, não místico, mas do ponto de vista esotérico, de ler textos importantes, se ele não se familiarizar com a obra dessa grande esoterista. Pronto, Márcio. Obrigado, Mário. Obrigado pelos comentários. O pessoal acho que entrou por último aí, não consegue ver o texto que você está citando. Então, acho que seria importante colocar ele no chat novamente agora, se você puder, por gentileza. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou agora, como a gente sempre faz, eu vou abrir aqui para vocês falarem, tá? Vocês têm aí uma
uma opção aí no painel de vocês, que é levantar a mão, ou raise your hands, tá? A gente vai abrir o canal por ordem de levantamento de mão, tá? A gente vai ter aí uns 10 minutos de bate-papo, e aí a gente parte para o encerramento na sequência, tá? Então, quem gostaria de falar agora? Quem não achou, fica embaixo aí, né? Onde está esse painelzinho que tem o chat, né? Tá, eu vou liberar também para vocês. Quem não estiver achando, quiser falar enquanto vocês se organizam, eu liberei aí para vocês tirarem o áudio de vocês. Lembrando, enquanto a gente estiver conversando, o áudio fica liberado, aí no final você coloca no mudo de novo para a gente respeitar o próximo que estiver falando, tá bom? Flávio, abriu? Abriu. Opa. Gostaria de falar, Flávio? Agradecer ao Mário, que deu uma boa explanada no assunto, e dizer que o nosso venerável Spencer Lewis, além de falar de Blavatsky, ele deu algumas lições. Uma delas o Mário já falou, e também citou os ensinamentos superiores e as manifestações materiais. Outra lição que ele deixa no texto, que a gente não tem que estar preocupado nas manifestações em si, no nosso silêncio e nas nossas meditações, que as coisas virão automaticamente. Essa que é a lição que ele deixa e que os mestres nos passam, né? Através do que ele apresenta no texto. Então, é um texto que não só fala sobre Blavatsky e a teosofia, mas também os ensinamentos que estão subliminares no texto dele, para nós, Rosacruzes. É muito interessante. E Blavatsky foi uma avatar, eu sei que a teosofia, por ela apresentada, e da forma como foi apresentada nos textos publicados, ficaram muito difíceis de serem, pela linguagem, muito difíceis de serem degustados. A Doutrina Secreta são livros que nós, eu e o Mário e o Hackney, temos tentado degustar eles já há alguns anos. E atualmente nós conseguimos algum entendimento, mas não é fácil. É muito difícil, realmente. Agora, a base praticamente é cosmologia, a cosmogênese e antropogênese. É a base do conhecimento que ela deixou para nós. São os dois principais itens que ela passou. E é fundamental para nós, que somos Rosacruzes, no nosso conhecimento. Não é à toa que a Loja São Paulo, para quem frequenta e tem muito Rosacruz aí da loja Guarulhos, que vai para lá, fazer o martinismo lá, gosta do que eles acabam fazendo lá. É uma introdução que eles fazem. Eu tive a oportunidade de conversar com os mestres de lá. Já há vários anos eles dão essa introdução no martinismo de lá por verem a necessidade desse conhecimento no martinismo, acessório. Eles, quando estiveram aí na nossa loja, disseram isso para mim, que é uma necessidade que eles veem no curso do martinismo, o ensinamento da cosmogênese e da antropogênese como
um auxílio para o conhecimento do Rosa Cruz. Então, despertou muito, disseram ele para mim, os dois mestres na época, o conhecimento do pessoal e também da Cabala, lógico, né? Mas a Cabala está inserido dentro do curso. Então, eles acham muito importante, achavam, né? E acham, tanto é que é dado, muito importante. E ela é fundamental nesse aspecto, nesses dois aspectos, para qualquer um que se diz místico, né? Então, eu acho muito importante mesmo. Muito obrigado, Frater Flávio. O Frater Luiz Carlos gostaria de comentar também. Na verdade, Frater Márcio, está dando para ouvir já? Não? Sim, estamos ouvindo. Na verdade, é agradecer essa oportunidade. Eu moro em Divinópolis, Minas Gerais. Nós temos aqui um capítulo e um átrio martinista. E realmente a gente está sentindo muita falta das atividades. Teve uma outra live que eu participei, mas no meio dela acabou a bateria do celular. Então, hoje eu tive que ficar aqui com a bateria ligada, né? E o que eu acho assim, mais interessante é que a gente lê, e, né, eu conheço parte das obras da Blavatsky, mas, de repente, você assiste uma live, alguma coisa desperta, alguma coisa cria uma ligação. É muito interessante, eu nunca tinha, também já sou martinista também, mas eu nunca tinha feito essa ligação da Blavatsky com o martinismo dessa forma, como foi falado pelo frater anterior. E Ademar, né? E sempre que eu puder, vou estar participando. Estamos aqui, a ordem aqui, né, dos fratres sororos aqui em Minas Gerais. Quem quiser comer um queijinho, tomar um cafezinho, estamos aqui. Obrigado pelo convite, frater Luiz. Bem, alguém mais gostaria? Temos mais 5 minutos. Não? Perfeito. Opa, Soror Silmara gostaria de falar. Bom, eu vou falar pelo lado feminino, porque nós vivemos numa sociedade machista nos dias de hoje. Imagina o que foi para Blavatsky conseguir ficar no meio de tantos homens, tanta gente conhecida e ser o que ela foi. É uma admiração profunda, porque ela conseguiu fazer coisas que nós, mulheres, nos tempos atuais, tudo bem que a gente já percebeu que ela foi um avatar, mas mesmo assim eram épocas difíceis para as mulheres. Então, assim, é uma admiração que eu sinto, realmente é uma coisa que você fala, nossa, que legal, que mulher, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, Soror. Frater Mário Salles. O microfone, frater. Eu esqueci de falar que no texto vocês vão ter uma palavra que é Basel, na Suíça. O Márcio fez a ressalva, mas é bom frisar que não existe a cidade de Basel. Existe em português a cidade da Basileia. Tá? A Sora, que fez a tradução, ela manteve trocado na hora da edição a palavra em inglês, que é Basel, alguma coisa assim. Mas para nós brasileiros a cidade chama Basileia, fica no norte da Suíça, na parte esquerda, perto da fronteira da Alemanha e no sul da Alemanha e leste da França. É uma cidade pequena, muito bonita, mas se quiserem depois pesquisar no Google, está lá, Basileia. É a terra onde está a Universidade da Basileia. A Universidade da Basileia foi onde estudou Paracelso, onde estudou Erasmo de Roterdã, o psiquiatra Carl Gustav Jung. Quer dizer, é uma universidade que tem uma história. O professor de filologia Friedrich Nietzsche, o filósofo, e por aí vai. Tá? Então, é também a mesma cidade onde Franz Hartmann
que fez esse livro aqui, ó, essa compilação. Para nós, ajudou Blavatsky a trabalhar em teosofia. Era isso. Perfeito. Agora o Frater Rodrigo Marinho gostaria de falar também. Cadê o Frater? Rodrigo Marinho. Olá. Opa. Boa noite a todos e a todas. Para falar a verdade, assim, é um box, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade à loja Rosa Cruz Guarulhos, né, por ter aberto esse espaço. Estou como mestre da loja Rosa Cruz Recife, e assim a Soro Janaína, o Frater Márcio, eles foram muito gentis em abrir esse espaço. Assim também como o Frater de Minas, a gente está muito saudoso das atividades. Então é uma maneira também de se reunir e não só nos reunirmos com os membros da loja Recife, mas também com vocês. Então, assim, eu fico muito grato. O tema foi maravilhoso, deu para expandir muita coisa em relação a essa grande mística, né? Então, assim, eu sou muito grato pela oportunidade e, assim, a gente pretende continuar com vocês nos próximos encontros. Gratidão, paz profunda. Obrigado, Frater. São todos muito bem-vindos e nós que agradecemos pela divulgação do trabalho. Afinal de contas, assim como os trabalhos que nós realizamos nos templos de nossos organismos afiliados, sem ninguém presente não faz o menor sentido, né? Então é um prazer poder compartilhar com vocês. Bom, pessoal, a gente, assim como nossas atividades nos nossos organismos afiliados, a gente precisa se atentar aos horários também que nós nos programamos. E já são 20 horas e 5 minutos, e para não se estender mais, nós vamos seguir agora para o encerramento, tá? Então, a gente combinou, agora é a Venerável Mestre da loja Guarulhos, que vai falar, Soro Janaína. Muito obrigada, Márcio, pelo texto. Obrigado, Mário, pela participação. Eu queria dizer que está com a gente o nosso grande conselheiro e gostaria de passar a palavra a ele, o Frater Everton. Você era o microfone? Ele está aí ainda? Sim. Estou aqui. Aí, boa noite. Aí. Estava oculto, mas agora eu apareci. Isso aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Mentalmente, eu os saúdo ante o símbolo Rosa Cruz. Quero agradecer ao Frater Mário, a mestra da loja Guarulhos, Soro Janaína, o mestre auxiliar, nosso orador, Márcio, e a todos os Rosa Cruzes presentes. Antes de passar um recado, eu só queria fazer uma consideração a respeito da Blavatsky. Se não me falha a memória, e naturalmente o Frater Mário pode me corrigir, eu não sei se foi falado no início, eu não percebi isso, mas a origem do sobrenome Blavatsky foi de um casamento frustrado que ela teve, acho que aos 17 anos, de um russo, se não me falha a memória, com um russo, né? Por isso Blavatsky. E uma outra coisa interessante que eu percebi no texto foi com a explanação do Frater Mário, né, com relação ao destino. Acredito também que todos nós viemos com algum propósito, né, com algum destino traçado, mas mesmo a Blavatsky sendo orientada por dois mestres, né, sendo um hierofante, que é o Kuthumi, e o El Morya, né, um deles, ela, por algum motivo, escolheu, né, um caminho com maior dificuldade, conforme o relato do texto. Isso é bem interessante, né? Sendo que ela já estava sendo orientada e saberia que passaria por muitas provas ou provações, de certa maneira, desnecessárias, mas assim ela o fez.
Então, é só apenas uma reflexão para você ver como que a gente, essa questão do livre-arbítrio, né, ele é fundamental. Né? Nós podemos, talvez, encurtar ou não, né, as nossas reencarnações. Bom, assim sendo, eu queria dar um recado. Hoje nós tivemos uma reunião com os monitores regionais, né, antes por volta das 16 horas, e nós vamos fazer um calendário, tá? Como é que vai funcionar isso? Nós temos algumas atividades feitas por alguns outros organismos, então nós vamos agregar a todos e vamos divulgar naturalmente a todos vocês. Nós já temos 3 atividades já aprovadas pela GLP. Uma delas é pela própria loja Guarulhos, que é uma palestra do Frater Fábio, que vai ser a Animus Universalis, né, uma reflexão. Nós temos também uma palestra do próprio Mário Salles, que vai se chamar Magia e Pensamento Mágico. E também temos uma do Frater Bordim, que é sobre prosperidade. E, naturalmente, essas atividades, né, que a loja Guarulhos está promovendo às quartas e sábados. Então, nós vamos integrar tudo isso num calendário e vamos divulgar para vocês. Né, até para, como os fratres citaram, essa nossa, vamos chamar, carência, né, de estar nos relacionando fisicamente nos organismos afiliados, né, nós vamos tentar suprir com um calendário aí com algumas atividades, né? Lembrando sempre que essas atividades, por determinação do grande mestre, precisam ser gravadas e posteriormente serem enviadas à GLP. Então, era isso que eu gostaria de falar. Mais uma vez agradecer a todos presentes, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, parabéns à loja Guarulhos, Soro Janaína, mestre, Frater Márcio, mestre auxiliar, e ao Mário, que nos auxiliou aqui nessa condução, e a todos os presentes. Então, um grande e fraternal abraço e até nosso próximo encontro. Obrigado, venerável. Eu gostaria de agradecer ao nosso venerável grande conselheiro, agradecer a presença dos monitores, os mestres dos outros organismos, a todos os fratres, todas as sorores presentes. Repito mais uma vez, se vocês não estivessem aqui, essa atividade não teria sentido. Então, é muito bom ter todos presentes. Gostaria de lembrar que, para que vocês se inscrevam nas atividades, que entrem um pouco mais cedo na sala, porque nós verificamos se cada frater e cada soror é Rosa Cruz, e nós fazemos essa aprovação manualmente. Então, isso demanda um tempo, né? Então, quanto antes vocês entrarem na sala, mais fácil a gente consegue fazer essas aprovações. E agradecer muito a presença de todos vocês, dizer que está sendo deliciosos esses encontros. Agradecer ao Márcio pelo texto escolhido, mais uma vez agradecer ao Mário pela participação. E para quarta-feira que vem, a gente tem um novo tema. A gente vai estar dando um spoiler para vocês agora, mas caso haja alguma mudança devido a esse calendário que vai estar sendo implementado na região, a gente passa as novas datas para vocês, tá bom? Márcio, vamos lá com o nosso spoiler? Opa! Antes do spoiler, eu gostaria só de fazer um agradecimento especial, mais um agradecimento aí ao Frater Mário e ao Frater Flávio, né, que prontamente aceitaram o convite aí para dividir essa continuidade do texto com uma pesquisa adicional, né? Pesquisa entre aspas, né? Porque eles conhecem bastante do Blavatsky. Eu estou entrando no grupo para estudar agora, né? Mas vocês realmente contribuíram muito aí pro fórum.
tá? Bom, que vem pela frente, quarta-feira que vem, tá? O nosso orador vai ser o Frater Felipe Lozano, ex-mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, né? E ele vai falar sobre sustentabilidade socioambiental. Vai ser no dia 29, quarta-feira, às 20 horas. Às quartas-feiras, nosso encontro é às 20 horas, né, no meio da semana. Então, a gente faz um pouquinho mais tarde. E vocês conseguem ver aí já, na parte aqui que está escrito inscrições, o link para que vocês já possam fazer as inscrições. Como a venerável mestre falou, né, vamos nos antecipar o máximo possível. Peçam aos amigos que vocês indicarem aí que façam as inscrições com antecedência sempre, para que a gente possa liberar o link de acesso o mais rápido possível, tá? Eu combinei com o Frater Felipe, né? Ele vai falar rapidamente aí um pouquinho sobre o que vem aí na quarta-feira. Frater Felipe, nos ouve? Estou liberando aqui. Então tá bom. Boa noite a todos, né? É sempre um prazer ver todo mundo reunido. Que seja virtual, mas pelo menos a gente está se vendo. Isso é um fator muito importante. Então, o próximo assunto, na realidade, eu escolhi o tema porque ele passa para o que nós estamos vivendo hoje, né? Isso já tinha sido cantado não só pela Soror, que escreveu o artigo, mas como já vem cantado há muito tempo, né? Ou já vem sendo falado há muito tempo a respeito do que o homem está fazendo com o planeta, né? A gente pode dizer que quase no começo dos tempos já vem essa transformação, pouco a pouco, né? E vai aumentando, e a gente chega, talvez, numa situação que a gente chegou hoje, né? Infelizmente, por culpa nossa, né? De não saber administrar o que a gente tem na natureza, então acaba se pecando por outro lado. Enfim, o texto é um pouco grande, mas eu procurei fazer assim um resumo, ou seja, né, pegar o pensamento que ela passa para a gente, certo? E, logicamente, eu não devo passar um tema aí, e principalmente que a entendedora da situação toda aqui é a minha esposa Jussara, né? Porque, na realidade, ela é educadora ambiental. Então, ela pôde me ajudar aí para poder incrementar um pouquinho a palestra da semana. A palestra não, né? O texto da semana que vem. É isso. Muito bom. Muito obrigado, Frater. Bom, e aí também, só como spoiler aí, spoiler todo mundo sabe, né? É tipo a dica aí, né? Do que vem por aí, né? Então, no dia 2 de maio nós vamos ter o tema confiança, tá? Que a Soror Maria de Lourdes Lescano, ex-mestre também da loja, vai apresentar. Notem que aqui a gente tem um link, ele vai seguir sempre um padrão, tá? É um padrãozinho, tem esse https bit.ly/LGA-EV e a data, tá? Então, todos eles seguem a data e todos eles já podem fazer inscrição, tá? Então, depois eu mando essa imagem para vocês, mas quem quiser rapidamente aí olhar, eu coloquei no chat o link de inscrição para quarta-feira, mas é só mudar a data, que até o dia 6, né, já tem, dia 2 e dia 6. É só trocar lá o 2904 por 0205 e 0605. A senhora Janaína vai falar sobre vontade, hábito e sugestão no dia 6, né, que é a outra quarta.
E aí, no dia 9 de maio, nós temos a palestra aí que o nosso digno grande conselheiro aí acabou de comentar, né? Que é Animus Universalis, Reflexões de um Místico Moderno sobre a Alma. E aí a gente tem aí o link de inscrição, o link também, só que aqui não é inscrição, já acessa direto, tá? Então, quando for no dia e horário aí, com antecedência, sempre uma meia hora antes, vocês já clicam lá para poder se inscrever, tá bom? Bom, era isso aí que nós tínhamos para falar. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos membros da nossa equipe que hoje estão presentes, a nossa Matri, nossa sonoplasta, guardião interno, guardião externo, todos aqui com a gente, várias pessoas também da nossa equipe administrativa. É uma delícia ver todo mundo aqui juntinho, porque nós estamos morrendo de saudade de todos vocês. Então, Márcio, aquele nosso encerramento que já ficou tradicional. Para quem nunca participou das anteriores, a gente faz um passo profunda coletivo, tá? Então a gente vai fazer uma contagem regressiva e aí no final dela todos nós vamos falar passo profunda e eu encerro aqui a ligação, ok? 3, 2, 1. Paz profunda. Tchau. Profunda. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. 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 Até mais tarde.